Amados ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nessa tarde são suas irmãs Maria Cláudia e Rosa Tenório. E nós estamos hoje já no segundo dia, na verdade vai ser o primeiro dia da leitura do livro. O nome do livro, irmãos, é O Rico e Lázaro. Você pode adquirir esse livro, é da editora Estandarte de Cristo, do John Bunyan, que é o mesmo autor do Peregrino. Então nós vamos seguir mais ou menos naquela linha que nós fizemos com o Peregrino, que os irmãos gostaram tanto. Lembrando que o Peregrino está no nosso canal completo, tá bom? Tá tudo completo lá. Todos os nossos comentários, são 17 partes. E com certeza você vai ser edificado. E agora nós vamos... Fala o nome do canal. Ah, sim, é o canal Espaço Família Cristã. Tá? No YouTube é só você digitar Espaço Família Cristã. É aquele que tem a foto da irmã Ireni, da minha mãe, Rosa Tenório, e a minha foto. Nós três juntas. Tá? Outros canais também postam alguns estudos nossos, mas não tem a mesma qualidade do nosso canal. Inclusive, no nosso canal estão todos os versículos lá transcritos que a gente leu para comparar, não é? E para interpretar a analogia que é feita no Peregrino. Sim. Que é algo muito complexo, né, mãe? É algo Sim. muito rico. E agora, então, nós vamos falar sobre esse livro. Não vamos ler também integralmente, nesse caso não vamos ler integralmente, mas vamos ler as ideias principais do John Bunyan. Então, o primeiro ponto é: os ímpios erguerão os olhos no inferno. Lá em Lucas 16, 23 diz: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele diz assim... Primeira coisa, Maria Cláudia, é importante a gente falar que inferno existe. Sim. Porque hoje em dia tem muito crente desacreditando Sim, do inferno. O inferno sim, existe real, sim, né? É claro que a gente foca no céu, a gente foca em Jesus, né? Mas quem rejeita Jesus Cristo vai para o inferno, não tem como, né? A pessoa que tira isso do evangelho, da doutrina, do ensinamento, está mutilando a palavra de Deus, né? Justamente porque não tem convicção da salvação. Exatamente. Porque aquele que tem convicção da salvação não tem medo do inferno. Então aqui fala, né? Nesse versículo nosso Senhor mostra em parte o que acontece e acontecerá aos réprobos, ou seja, aqueles que foram reprovados, né? Depois dessa vida. Ele diz: e no inferno ergueu os olhos, isto é, os ímpios, depois de partirem dessa vida, erguem os olhos no inferno. A partir dessas palavras podemos observar o seguinte. Então, em primeiro lugar, há um inferno para as almas serem atormentadas quando essa vida termina. Observe que depois de morto e estando já no inferno, ele ergue os olhos. Segundo lugar, todos os ímpios que vivem e morrem em seus pecados logo após morrerem vão para o inferno. Também está em Lucas 16, do 22 até o 23. E morreu também o rico e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos. Terceiro lugar, alguns estão tão adormecidos e seguros em seus pecados que raramente se dão conta de para onde estão indo até chegarem ao inferno. Eu entendo isso a partir dessas palavras. Isso é ele falando, tá, irmãos? O John Bunyan. E no inferno ergueu os olhos. Antes ele estava dormindo, mas o inferno o fez abrir os olhos. Como disse anteriormente, é evidente que existe um inferno para as almas e os corpos serem atormentados depois de partirem desta vida, como fica claro pelo fato de o Senhor Jesus Cristo, que não pode mentir, lembrando que essa parábola foi dita por Jesus, né? Ter dito que depois do pecador estar morto e sepultado, no inferno ergueu os olhos. Se alguém objetar que inferno aqui significa sepultura, eu nego que isso seja verdade. Então aqui vem as argumentações. Em primeiro lugar, porque na sepultura o corpo não é sensível à aflição ou ao conforto. Porém, naquele inferno para onde vão os espíritos dos condenados, eles são sensíveis ao tormento e desejam escapar dali para receber algum alívio. Que eles são sensíveis às necessidades mais básicas pode ser visto claramente nessa parábola, pois lemos: manda a Lázaro, né, tá no versículo 24, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Então, Ou seja, é um tormento indescritível. E a gente vê, né, mãe, que contraste, né, com a sensibilidade
também que vão ter os servos de Deus, né? Não é que os servos de Deus não vão ter sensibilidade, mas vai ser o contrário, né? Vai ser uma sensação de saciedade, uma sensação de paz, uma sensação de falta de aflições, né? Nenhuma aflição vai ter para aquele que estiver lá no céu. Sim, porque a cronologia é a seguinte: aquele que morre sem Cristo, ele vai para o inferno. No dia do juízo, todos aqueles que estão no inferno serão lançados no lago de fogo ardente, que é a segunda morte, que é a condenação eterna. E aqueles que morrem em Cristo, eles não vão direto para o céu, eles vão para o paraíso, descansar. E no dia do juízo final, eles são salvos, eles vão para a Nova Jerusalém, e aí sim eles vão para o céu. Um novo céu e uma nova terra, né? Sim. Apocalipse 21, nós vamos ler que fala que não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Apocalipse 21:4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sim. É um lugar que não existe mais sofrimento, nem morte. Então é um lugar de alegria eterna, né? Em primeiro lugar, um lugar de descanso, depois é um lugar de alegria eterna, de paz eterna, né? Inclusive aqui também, chamando a atenção dos irmãos, em algumas bíblias aqui, ao invés de falar inferno, fala Hades, né? Lembrando mais uma vez, então, que Hades era o nome, né, grego para inferno, né? Então, segundo tópico, não se trata da sepultura, mas de algum outro lugar, pois enquanto os corpos jazem nas sepulturas, eles não são capazes de erguer os olhos para ver a condição gloriosa dos filhos de Deus, como fazem as almas dos condenados. Então, terceiro lugar, não pode ser a sepultura, pois então seríamos levados a concluir que a alma foi enterrada com o corpo, o que não condiz com o estado aqui mencionado, pois é dito, o homem rico morreu, ou seja, a alma dele foi separada do seu corpo e no inferno ergueu os olhos. A gente sabe, né, mãe, que o ser humano ele é composto de 3 elementos, né? O corpo, a alma e o espírito, né? E a gente sabe, então, o corpo é o que a gente conhece, que vai ser sepultado se não for arrebatado, né? Ele vai ser sepultado e a Bíblia fala, né? O corpo volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu, ou seja, o fôlego de vida, né? Volta a Deus. E a alma é a vida. E a alma é essa vida que não pode ser morta, né? Porque ou vai ser para a vida eterna ou para a condenação eterna. Né? É eterna, a alma é eterna. Né? E ela pode ir ou para a morte eterna, que é a condenação eterna, ou para a vida eterna. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, o crente não morre, o verdadeiro cristão não morre. Por quê? Porque a alma, que é imortal, vai para a vida eterna e não para a morte eterna, não para a condenação eterna. Né? Se for objetado que não há inferno senão nessa vida, também nego que isso seja verdade, pois depois de estar morto e sepultado, no inferno ergueu os olhos. Permita-me dizer, ó alma, não importa quem você seja, se não estiver salvo no Senhor Jesus Cristo e não se agarrar ao que Ele fez e está fazendo pelos pecadores, você irá a esse inferno após o fim desta vida e permanecerá ali para todo sempre. Ou seja, não tem salvação se não for em Jesus. Está escrito, né, na palavra do Senhor. Porque por nenhum outro nome nós podemos ser salvos. Né? Não é pela própria bondade, não é pela pureza do coração. Não existe, né, alguém que possa pela falar. Fé, né? Tanto que a Bíblia fala em João 3,16, se não me engano, que para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está em João 3,16. Agora nós vamos ler, mas Isaías 14, o 9 e o 10, né, que fala também um pouco sobre o inferno.
E o John Manuel fala aqui: algumas vezes minha mente tem sido tomada por pensamentos acerca de ir para o inferno e por considerar a eternidade da ruína daqueles que vão para lá. Isso tem me impulsionado a buscar ao Senhor Jesus Cristo para que Ele me livre daquele lugar e me guarde de pensar levianamente sobre o inferno e de zombar dele. Então veja que mesmo um grande pregador, não é? Ele sempre buscava o que? A salvação em Jesus Cristo. Sim. Em Isaías 14, 11 e 12 diz assim... Não, 9 e 10. Tá, 9 e 10. A sepultura desde o profundo se agitou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis das nações. Esses todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste derrubada por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Quer dizer, foi a queda, né, do Lúcifer. Exatamente. Então, ele não foi criado como Lúcifer. Exatamente. Né? Porque as pessoas falam assim, Deus criou o diabo. Não, Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo de luz, que é o Lúcifer. Só que ele quis ser igual a Deus. Sim. Ele quis ser o seu coração. Ele quis sentar no trono de Deus. Exatamente. E ele foi derrubado ao inferno. Então a gente vê, né, mãe, que em primeiro lugar, para nós, né, seres humanos, o maior pecado é rejeitar a Jesus. Em segundo lugar, é ensoberbecer o nosso coração e deixar de depender de Deus. Sim. Que foi a mesma coisa que derrubou o diabo. Sim. Né? Ser independente de Deus. E que derrubou o homem também, porque a serpente, Sim. que é o diabo, que o diabo tinha incorporado na serpente, a serpente falou para Eva e para Adão que eles não morreriam. Sim, vocês vão ser iguais a Deus, vocês vão saber tanto quanto Deus. E aí eles quiseram. Né? Veja como é o nosso ego, né? Tem um pastor contemporâneo americano que fala que o maior inimigo da nossa alma não é o diabo, é o nosso ego. Porque o diabo sabe mexer no nosso ego. Né? Ele sabe falar que você não precisa de Deus, que não precisa se humilhar, você pode ser independente. E veja aí, mãe, né, como às vezes na tradução, né, a pessoa pode se perder um pouco. Veja aí, Isaías 14, 9 está falando aí sepultura, né? Mas é óbvio que aí não é sepultura, é no sentido de inferno, porque Sim. o diabo nem não morre. Mas mais para frente ele fala Exatamente. Inferno. Então, mas a sepultura no sentido de inferno, Sim. Né, no sentido de ter caído no mais profundo abismo. Né, e ter sido condenado por Deus. Então, seguindo aqui, a nossa segunda observação é a seguinte: todos aqueles que vivem e morrem nos pecados, assim que deixam essa vida, são lançados no inferno. Isso também é demonstrado pelas palavras dessa parábola, quando Cristo diz: o homem rico também morreu e foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos. Após a morte, devemos ir para o céu ou para o inferno. E assim como Cristo disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. O diabo também pode dizer para a sua alma: amanhã você vai estar comigo no inferno. Que coisa terrível. Veja em que situação miserável está aquele que morre em um estado não regenerado. Ele sai de uma vida de dores para o inferno de dores ainda maiores, das garras da morte para os tormentos eternos do inferno. Só que aí não tem mais esperança. Exatamente. Aí, como a gente diz, né? Enquanto a vida há esperança. Sim. Né? Enquanto a vida, Jesus está querendo falar para você. Uhum. Você vai estar comigo no paraíso. Porque veja Sim. que aquele homem, né, que foi citado aqui pelo John Bunyan, ele era um pecador, ele era um criminoso, ele era um bandido. Uhum. Né? Ele foi condenado à morte de cruz. Ele não era inocente. Inocente era Jesus.
Sim. né? Mas ele reconheceu o seu Salvador, reconheceu a dependência de Deus, reconheceu que ali estava Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E foi salvo. Né? E foi salvo. Então, basta olhar para ele e acreditar nele e receber a palavra dele e ser dependente dele, viver para ele, ser humilde a ele, né? Que o nosso destino muda totalmente. Meu amigo, você deveria se preocupar com a sua alma e perceber a loucura daqueles que negligenciam a salvação dela. O que aproveitará a alma desfrutar do prazer dessa vida se depois tiver que experimentar tormentos no inferno? É melhor renunciar aos seus pecados, prazeres e companheiros ímpios ou qualquer coisa que lhe agrade do que ter a sua alma e corpo lançados no inferno. Amigo, não despreze o nosso Senhor Jesus Cristo para que você não vá para o inferno. Como o missionário falava, né, mãe? Não rejeite, né? Não despreze, porque o maior pecado que existe é você desprezar, rejeitar Jesus, que é a nossa salvação. Considere o seguinte: não será de partir o coração estar no seu leito de morte, e em vez de ter o conforto de uma vida bem gasta, e os méritos do Senhor Jesus Cristo, junto com o conforto do seu glorioso Espírito, olhar para trás e ver que você desperdiçou a sua vida? Contemplar os seus pecados diante de você enquanto a sua consciência lhe acusa, os pensamentos sobre Deus o aterrorizam, a morte lhe aperta com as suas garras impiedosas, o diabo está pronto para lutar pela sua alma, o inferno preparado para engolir, e a iminência de uma eternidade de miséria e tormento sem qualquer alívio, pois a morte, para uma alma não convertida, não vem sozinha, mas acompanhada de tais males que a fariam tremer, caso estivesse sensível a eles. Eu suplico que considere o que está escrito em Apocalipse 6:8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Observe que para os ímpios a morte não vem sozinha, o inferno a segue. Que consoladores miseráveis, que união terrível, a morte e o inferno vêm ao seu encontro. A morte se apodera do corpo e o separa da alma. O inferno engole, ou antes esmaga, a sua alma entre os seus trituradores eternos. Então, a sua alegria e os seus prazeres pecaminosos chegarão ao fim. Bem-aventurados, ou seja, felizes, são todos aqueles que, pela misericórdia de Jesus Cristo, recebida por meio da fé, escapam desses companheiros assassinos da alma. A gente vê muito, né, mãe, as pessoas falando: você tem que aproveitar a sua vida, né? A vida só se vive uma vez, né? E não justamente por causa disso, porque a vida só se vive uma vez, você só tem uma chance, é só uma oportunidade, você não vai reencarnar, não vai ter karma, não vai ter, como a gente já falou aqui na semana passada, não vai ter purgatório, não vai ter uma forma de você voltar atrás. Não. É aqui, é agora que você tem que aceitar Jesus, é agora que você tem que viver como filho da luz, como filho de Deus, como filho do céu. Tem uma palavra que eu gosto muito, mãe, também de um pregador contemporâneo, que fala assim, que como você pode querer viver com Jesus a eternidade no céu, se aqui na terra, esse pouquinho de tempo você não quer saber dele. Então, né? E lá no céu, você vai ficar o tempo todo lá no céu com ele? Né? Não é para você o céu, não. Porque você rejeitou Jesus. Sim. Né? E no inferno ergueu os olhos. A nossa terceira observação a partir dessa palavra é a seguinte: alguns estão dormindo um sono tão profundo que mal se dão conta de onde estão até chegarem no inferno. Eu entendo isso a partir dessas palavras, porque só chegando no inferno é que ele ergueu os olhos, né? Note que foi somente no inferno que ele ergueu os olhos. Alguns compreendem por essas palavras que foi ali que ele caiu em si, começou a considerar consigo mesmo a respeito do estado em que se encontrava e do que foi privado, o que confirma o que eu já disse. É somente ali que eles se conscientizam acerca de quem realmente são e que se tornam sensíveis acerca do lugar onde estão. É certo que existem alguns homens que dificilmente saberão onde estão até erguerem os olhos no inferno. Essas pessoas são tão conscientes como alguém que está desmaiado. Um homem desmaia em uma sala e então o levam para outra sala, mas ele não sabe onde está, até que recupere a consciência e abra os olhos. Verdadeiramente, temos motivos para temer que esse seja o caso de muitas almas miseráveis. Elas são tão insensatas, endurecidas e cauterizadas em suas consciências que ignoram completamente o seu estado. E quando a morte chega, ela os surpreende como um desmaio, especialmente se morrerem subitamente.
Então eles são sepultados e mal sabem onde estão, até que abrem os olhos no inferno. Esse é o caso daqueles que morrem no auge da sua vida, enquanto desfrutam de paz e tranquilidade. Esse tipo de pessoa é mencionado no Salmo 73, 4 e 5, né, que fala do ímpio. Sim. Vou ler o 3 em diante. Pois eu tinha inveja dos loucos quando vi a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração poderia desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Quer dizer, o ímpio, né, até que não aconteça nada com ele. Muitas vezes, né? Às vezes o ímpio é castigado, é repreendido, tem um sinal de Deus para ele, né? Mas sim, muitas vezes não, muitas vezes ele segue a sua vida. A Bíblia, né, fala que tem pecados que são manifestos nessa vida e que outros pecados só se manifestam após a morte. E esse caso é mais triste ainda, sim, porque a pessoa só vai se dar conta depois que morreu. E muitas vezes o servo de Deus, a serva de Deus faz igual o salmista, né? Ele está falando aí, é uma confissão. Eu tive inveja dos ímpios. Por quê? Porque está tudo bem na vida deles, porque parece que dá tudo certo, não é? Eles estão o quê? Com a consciência cauterizada, eles não estão em sofrimento. Ele fala assim no versículo 16: quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Então o fim deles, né? Também está lá em Jó 21:13. Na prosperidade gastam os seus dias, mas no momento acontece, né? E eles abrem os olhos e eles já estão no inferno. De fato, isso é bem conhecido pela experiência. Por vezes, quando vamos visitar os que estão doentes nas cidades e lugares onde vivemos, quão desprovidos de sensibilidades e quão cauterizadas em sua consciência eles estão. Lembrando aqui, né, mãe, que o apóstolo São Paulo fala sobre a cauterização da consciência. Sim, né, os apóstatas, aquelas pessoas principalmente que conhecem a palavra de Deus, sim, né, mas não sentem mais o efeito do seu pecado, não sentem mais a força do seu pecado, não percebem o quanto o seu pecado ofende a Deus. Sim. Né? E esse tipo de pessoa é a que vai assim, vai direto para o inferno sem sentir, né? Não são sensíveis nem ao céu nem ao inferno, nem ao pecado nem ao Salvador. Se falarmos da condição e do estado das suas almas, os encontramos tão ignorantes como se não tivessem uma alma na qual pensar. Tem pessoas, né, mãe, que acham que são boas, né? Que eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado, não tenho vícios, eu faço caridade, eu sou uma pessoa ótima, eu sou honesto, né? Eu não traio minha mulher, né? Eu pago imposto, enfim, e acham que por isso merecem o céu. E tem pessoas que conhecem a Jesus, né? Já foram regenerados por Jesus Cristo, mas deixaram que o diabo cauterizasse a sua consciência. E essas pessoas, aí é ainda mais triste, porque elas conheceram o amor de Deus, elas sabem o quanto foi pesado a cruz de Jesus e elas voltam para os seus pecados, né? Elas não sentem o peso dos seus pecados. Outros, embora estejam prestes a morrer, no entanto, continuam a se ocupar dos seus assuntos temporais como se tivessem certeza de que permanecerão sempre vivos para desfrutar deste mundo para sempre. Além disso, algumas pessoas que, quando lhes falamos sobre o estado das suas almas, embora não tenham experimentado o novo nascimento mais do que um animal, falarão com tanta confiança acerca do seu estado eterno e do bem-estar das suas almas como se tivessem experimentado o novo nascimento de modo tão excelente como qualquer homem ou mulher no mundo e pudessem dizer com eles: terei paz, quando na verdade o próprio Senhor sabe que eles desconhecem o novo nascimento, a natureza e a operação da fé e o testemunho do Espírito de Cristo, como se essas coisas não existissem em qualquer dos santos de Deus do mundo. Muitos deles se encontram nesse estado terrível momentos antes da sua partida. Embora essas pobres almas possam vir a público
Com a aparência de um cordeiro, no entanto, se pudéssemos segui-las por um pouco e ouvir o que falam quando estão longe das pessoas, temeríamos ouvi-las falar como se fossem um leão a rugir no inferno. Eles estão em estado pior do que o de Corá e seus companheiros, cuja terra sob os seus pés se fendeu e os tragou subitamente. Nós sabemos que Corá se rebelou, né? E a terra se abriu. Moisés falou, tragou eles vivos. Vocês, como vocês são rebeldes, vamos ver do lado de quem que Deus está. Né? E a terra se abriu e os tragou vivos. O diabo tira grande vantagem dos corações dos ignorantes por meio disso. Ele sugere que pelo fato de o falecido ter partido tão calmamente, isso é um sinal certo de que ele foi para o descanso e para a bem-aventurança, quando infelizmente é de temer que a razão pela qual eles partiram tão tranquilamente tenha sido antes, porque estavam insensíveis e endurecidos em sua consciência, mortos em seus delitos e pecados, pois se tivessem tido algum despertamento em seu leito de morte, como alguns já tiveram, teriam se alarmado a ponto de fazer toda a cidade saber da sua enfermidade. Mas porque suas mentes ignorantes estavam cauterizadas, eles partiram silenciosamente. Portanto, o mundo lhes ensinou que a vida foi feita para se viver, mas não se importou de lhes ensinar como viver e como morrer, e nem poderia. Por conseguinte, o orgulho os envolve como uma corrente. Mas deixem olhar para si mesmos e verem que, se não tiverem parte com o Senhor Jesus, agora, enquanto vivem neste mundo, eles irão, quer morram em paz ou em angústia, para o mesmo inferno no qual o rico ergueu os olhos. Meus amigos, se vocês soubessem da condição miserável que estão aqueles que saem deste mundo, sem estarem unidos ao Filho de Deus pela fé, isso os faria bater no peito e clamar na amargura das suas almas. Homens e irmãos, que devemos fazer para sermos salvos? E não somente isso, mas vocês não descansariam até que encontrassem descanso para suas almas no Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui, Maria Cláudia, 1 Timóteo 4, 1 e 2, que diz: mas o Espírito, com letra maiúscula, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Isso, então, não é só para o ímpio. Não, é principalmente para o crente. É para o crente, porque nós estamos na época da apostasia. Sim. E o diabo está cauterizando as consciências, está queimando as consciências. Nós nascemos com uma consciência porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sim. E o diabo está cauterizando essa consciência. Exato. Então não é só o ímpio que está nessa situação de ir para o inferno. Muito crente está indo para o inferno porque deixou o diabo cauterizar a própria consciência. E como que ele deixou? Acumulando pecado sobre pecado. Sim. E as pessoas também que não leem a palavra do Senhor, né? Que não, porque a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele testifica, né, mãe, do pecado, da justiça e do juízo. Sim. Se você não tem o Espírito Santo, se você, eu quero justificar os meus erros, o Espírito Santo se afasta de você. É. E nós temos que nos achegar a Deus com o coração quebrantado, nós temos que pedir para Deus. O salmista fala, quem pode conhecer todos os seus erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos, ou seja, tem coisa que a gente nem sabe, mas a gente tem que pedir para Deus, Senhor, me revela no que eu estou pecando, porque eu não quero pecar mais. Sim. Né? Eu quero deixar o pecado. Sim. E que essa palavra, meus irmãos, seja para cada um de nós. Se Deus nos deu essa palavra nessa tarde, é para que nós nos arrependamos, é para que nós voltemos para a cruz, é para você que está ouvindo agora. Vamos fazer esse concerto agora com Deus, vamos falar com Jesus agora, vamos declarar a nossa dependência para que Deus saiba o nosso nome, assim como ele sabia o nome de Lázaro, que foi levado pelos anjos para o céu quando ele morreu. Vamos orar agora? Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, não importa, Senhor, se essa pessoa que está falando agora contigo está há 50 anos, está há 5 anos, está há 5 minutos ouvindo a tua palavra, não importa, Senhor.
Nós somos dependentes de Ti, nós precisamos de Ti, precisamos que o Senhor nos revele os nossos erros, precisamos que o Senhor nos revele os nossos pecados, Senhor. A Tua palavra nos diz que antes de ser afligido nós andávamos errados, mas a Tua palavra nos ensina, Senhor. Senhor, nos ensina até os pecados que nos são ocultos, Senhor. Que nós possamos nos arrepender agora, que nós possamos nos humilhar agora, que nós possamos, contrariamente ao que o diabo fez, que nós não venhamos a nos rebelar contra Ti, que nós não venhamos a rejeitar a Tua palavra, Senhor, mas que nós venhamos a nos humilhar e receber a Tua palavra hoje, Senhor. Senhor, nos ensina a andarmos como filhos da luz, como filhos da Tua palavra, Senhor, como aquele Lázaro que, apesar de não ter nada, ele tinha o Senhor. Ele tinha a Tua presença, Senhor. Precisamos da Tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.